Louva a Deus pelo aquele varão que está lá na porta. Amém, Deus. Outro tempo estudávamos numa escola ali em cima, éramos totalmente perdidos. Assim como Deus me resgatou a vida dele. Amém, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida, meu varão. Continue firme e forte. Atos dos Apóstolos, quem encontrou, se coloque de pé, aquele que pode. A palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia, aleluia. Podeis assentar. Quando eu comecei a orar, a meditar nesse texto, é um texto muito conhecido, muitas das vezes a gente já falou, a igreja primitiva era uma igreja exemplo, é uma igreja que nos traz um ensinamento muito grande. E é verdade nisso. Mas assim como a igreja primitiva, a igreja de hoje tem o mesmo problema. Porque ela se dá com pessoas. E quando se damos com pessoas, temos problemas. Temos problemas de administração, temos problemas de delegar, temos problemas de saber lidar com cada um, entender o temperamento de cada um. E eles tinham esse problema. Mas a diferença da igreja primitiva é que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. E são tantas interrogações que podem nos chamar a atenção hoje como igreja. E eu fiz algumas perguntas para mim mesmo e eu coloquei aqui. O que é a igreja? Não precisa responder para mim o que é a igreja. É um templo de 4 paredes? Ou é eu ou é você? Como hoje, no século 21, nós estamos atuando como igreja? No meio do povo, no meio do nosso bairro, no meio da nossa parentela. Como nós estamos atuando no século 21 como cristão? Quais são os desafios da igreja no século 21 para superar e estender as estacas? Para que essa casa seja povoada e amanhã vocês não estão mais aqui porque não tem condições de comportar? Quais são esses desafios? E Deus está colocando isso no meu coração. Aleluia, Deus. Quais são os pecados que têm entrado dentro da igreja hoje e nós como cristãos temos combatido? Qual é o pecado que está batendo na porta do teu coração? E o que a igreja tem acertado no século 21? É interessante que quando nós vemos a unidade desta igreja, eles faziam todos esses problemas, eles tinham todos esses problemas. Mas o único objetivo que eles lutavam era pelo bem-estar de todos. E assim eu creio que o pastor Igor, que a liderança desta igreja luta para o bem-estar de cada membro, em questão de ensinamento, Aleluia, em glória a questão de Deus. palavra, em questão de passar a verdade, em questão de orientar, em questão de acompanhar, de visitar, de orar. Eu creio que essa casa faz isso, porque eu conheço o pastor, dividimos sala de aula, eu sei a perseverança que ele teve quando estudávamos juntos. É um grande homem de Deus. Amém, Jesus. Para quem não conhece, talvez a minha esposa nem saiba disso, mas ele é um músico de primeira. Ele dá aula de música. Ele rege uma orquestra, não é isso? Aleluia.
É um grande homem de Deus. Então eu sei que daqui jorra água verdadeira. Jorra água que sai vida, que sai ensinamento. Mas porque ele perseverou na vida, Deus confiou e entregou essa obra na mão dele. E agora, junto com a amada igreja, os irmãos têm que perseverar como pastor para que essa obra cresça. É que nem o diácono Fábio falou, é perseverar primeiramente com Deus, porque o nosso elo ele tem que ser vertical primeiramente, para que eu viva a comunhão no horizontal, aqui na terra. Se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver comunhão com Deus, relacionamento com Deus, como eu vou ter comunhão aqui nessa terra? Não vou ter. Deus, aleluia. Então essa igreja, ela perseverou, essa igreja tinha uma unidade, e a unidade dessa igreja era para o bem de todos. Mas só que hoje em dia, no século 21, os desafios da igreja são levantar uma liderança efetiva dentro da casa do Senhor. Uma liderança que persevera na oração. Uma liderança que posta de joelho diante da presença de Deus. Uma liderança que ainda que esteja uma alma, eu estou ali perseverando. Glória a Deus. Mas nós vimos os desafios da igreja de hoje. Quando tem uma alma, eu desisto, porque eu pode ficar perdendo meu tempo. Não. Essa uma alma pode trazer 1000 para mim. Aleluia, glória a Deus. Nunca desista. Nunca desista. Aleluia. Se você tiver que vir aqui na escola e tiver uma alma, dê a aula com todo amor que você deve para a igreja. Se você tiver que fazer uma visita e não tiver ninguém para ir com você, vai na força do Senhor. Persevere por aquela vida. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu sentei com o Fábio, conversamos, oramos, ensinamos, e hoje está aqui, para honra e glória do Senhor. Eu fui apenas servo. E o dia que ele me convidou, eu falei, estou aqui para te servir. Glória a Deus, Aleluia. Temos que perseverar. Meu Deus, aleluia. Eu não sei o porquê que Deus me levou para isso. Aleluia, Jesus. O que Deus me trouxe na palavra para esta noite é perseverança na oração. Glória a Deus, aleluia. Glória. É na oração. Até a hora que eu falei para minha esposa, verifica se o meu esboço está tudo certinho, se precisa formatar. Ela leu, ela falou, você deu uma grande ênfase na oração. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu não sei qual é o objetivo que a igreja tem de uma visão missionária, mas continue perseverando na oração. No tempo oportuno ele vai responder. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja, ela tinha um desafio. Mas qual o desafio que você tem hoje para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão? A doutrina dos apóstolos são pessoas que andaram com Jesus, estavam ali caminhando com Jesus, então eles tinham todo o ensinamento de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois servireis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente olha para esse texto, a primeira palavra que acontece é Jerusalém. O que é Jerusalém? A nossa casa, a nossa igreja. Permaneça aqui, até que do alto você seja revestido de poder. Através da vida do pastor, através da vida de quem está discipulando, para depois você ir pregar a palavra, para depois você ir alcançar as portas para fora, alcançar vidas. Temos que estar preparados. Então, por isso que Deus colocou fortemente no meu coração a perseverança na oração. É neste lugar que Deus vai te capacitar. É neste lugar que Deus te trouxe para que você seja capacitado e vai afora pregar a palavra de Deus. Vai afora levar para a tua família. Aleluia. E depois que você estiver preparado neste lugar,
você vai por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro temos que ser discipulados, temos que ser ensinados, temos que perseverar no ensino. Como você tem contribuído para visualizar a sua vida na igreja? Como você tem contribuído com a obra do Senhor? Como você pode aprimorar o temor do Senhor? Levar a Deus a sério? Como você tem levado o Senhor? De uma forma de brincadeira? O Senhor é em segunda opção? Como que nessa noite você possa olhar para dentro de si e falar: Senhor, como eu posso ser para ser mais sério na tua presença? Fazer com verdade, não por obrigação, não ir na igreja porque o pastor não vai me virar, depois ele vai me perguntar, mas vir com o coração aberto. Glória a Deus. Quão importante é para você estar em comunhão com os irmãos dessa casa? Porque muitas das vezes eu não falo com fulano porque eu não gosto dele. Eu não falo com fulano porque ele não me desce. Mas o corpo é um. Somos membros de um mesmo corpo. Onde o cabeça é Cristo. Glória a Deus. E temos que suportar uns aos outros. Não é porque eu sou pastor, eu sou melhor que você. Não é porque o pastor Igor é pastor, ele é melhor que você. Somos todos iguais. O que nos difere é a responsabilidade que temos ministerial. Mas somos iguais, feito de carne, de osso e de sentimento. Deus, aleluia. E por que será que eu não suporto, meu irmão? A Bíblia vai nos dizer, e essa palavra é uma das palavras mais ditas na Bíblia: orai uns pelos outros. Como você tem contribuído para a obra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você se alegra por poder conviver com Deus? Ou você faz por pressão, por necessidade? Como você vem para a casa do Senhor? Como você tem comunhão com o Senhor dentro do teu quarto? Nos momentos que você está sós com o Senhor, você se alegra? Ou você faz por necessidade? É porque eu estou com uma doença terminal, é que eu estou com uma causa na justiça, então eu vou buscar depois que eu receber o carro. Será que é essa comunhão que você tem? Efésios capítulo 2: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo termo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer, espera de mim e de você. Nessa terra nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem para que o Senhor possa edificar a nossa vida e outras pessoas possam a chegar perto de Jesus através de nós. Mas a nossa morada ela ensina celestial, ela é nova. Aleluia, glória a Deus. Como você tem se preparado nesses últimos dias? Como está a sua comunhão com o Senhor? Você tem perseverado no ensinamento bíblico? Você tem perseverado no partir do pão? Você tem perseverado na oração? Como que está a sua vida diante de Deus esta noite? Sabe o que a igreja primitiva nos ensina? E isso é magnífico. Eles valorizavam a doutrina bíblica. Doutrina dos apóstolos. Visto que os apóstolos foram homens que conviveram com Jesus em seu ministério.
alunos do próprio Cristo, tiveram ensinamentos singulares que com certeza não tinham muito a transmitir. E eu creio que nesta casa tem ensinamento. Aleluia. Eu sei que nessa casa tem doutrina bíblica. E o que você tem feito com o ensinamento que você tem recebido neste lugar? O que você tem feito com a semente que Deus tem colocado no teu coração neste lugar? Eles valorizavam a doutrina bíblica. Eu ainda hoje sou apaixonado pela escola bíblica. Mas quantas igrejas já não tem mais escola bíblica? Quantas igrejas já não querem mais sentar para aprender? Quantas igrejas não querem mais? Não é porque eu estou diante dela, mas eu sou professor de escola bíblica. Na minha igreja vai eu, a Valda, a minha esposa que é professora, que dá aula para a filha da Valda. É a escola bíblica da nossa igreja. Mas eu não tenho deixado de trabalhar. É voluntário. Como eu tenho se dedicado à obra do Senhor. Como eu tenho perseverado na obra do Senhor. Porque se eu desisto, é uma alma que vai deixar de ser alimentada. Se eu desisto porque só tem uma, ela não vai ser alimentada, ela não pode incendiar na onde ela estiver inserida. Então é por isso que eu tenho que perseverar. Tenho que perseverar e ensinar até o dia que ela chegar e está tudo estiver bom, perfeito. E eu creio que isso tem nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Então não deixe de valorizar. Essa igreja primitiva valorizava. Eles começaram com 120 em Pentecostes. Quando chegou nesse tempo, estava com 3.000 membros. Porque Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. E foram chamadas. Glória a Deus. Mas se você for olhar todo o trajeto dessa igreja, a perseverança dela era eles valorizavam a comunhão. Comunhão em grego significa koinonia, ou seja, compartilhar, ou fazer com que compartilhem. Nos dá a ideia de que todos os reunidos nessa nova igreja estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Essa igreja tinha um propósito de orar. A gente vai ver no texto mais para frente que quando João e Pedro foi preso, a igreja estava em constante oração pela vida deles. Você tem orado pela vida do pastor? Você que é membro dessa igreja tem orado pela vida da liderança? Você tem o desejo de ser líder para que essa obra cresça? Eu estou dando um curso de capacitação ministerial e o que eu tenho falado para os diáconos, para os presbíteros, obreiros, que se eu não deixar sucessor, a obra nunca vai crescer. Porque se hoje você tem aqui um corpo de liderança que é capacitada para cuidar de 20 pessoas, como Deus vai trazer 30 se vocês não vão conseguir? Mas quando tem alguém aí que está sentado, tem disposto a ser líder, Deus vai cuidar, porque vai crescer. Deus. Amanhã o pastor não está aqui, precisou ir viajar, precisou ir fazer, vai ter um que vai estar ensinando. Esse outro vai fazer com que o outro cresça. Aleluia. E assim a gente vai frutificando. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nesses últimos dias a igreja tem carência de líderes efetivos, que tem amor, que perseverem pela obra de Deus, que perseverem por vidas, que perseverem por almas, que tenham a vontade de ganhar almas. Deus vive. Passamos o ano inteiro, vamos fazer um evangelismo. Chega no dia do evangelismo, está o pastor, um líder fulano e um líder ciclano. Cadê a igreja? Não veio. Mas chegou no final do ano, vamos fazer a confraternização da igreja. Vem a igreja e a sua família. É a realidade de hoje. É assim ou não é, pastor?
mas a igreja deixou de perseverar. Daí muitos questionam porque não conseguem ganhar a família. Muitos questionam porque não conseguem trazer o marido, não conseguem trazer a esposa, não conseguem trazer o filho. Mas qual é a sua perseverança na obra do Senhor? Qual tem sido a sua perseverança nesses últimos dias? Havia um laço que os mantinha cada dia mais unidos, que era Jesus Cristo. Ou até mesmo uma certa liturgia que eles tinham, ao qual todos participavam. Se há em nosso relacionamento unidade, atitude de misericórdia, companheirismo, então é porque estamos na verdadeira comunhão de Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, eu tenho comunhão com meu irmão, mas eu nunca liguei para saber como ele estava. Eu nunca orei pela vida dele. Eu nunca fui na casa dele fazer uma visita. E como eu tenho comunhão? Quando eu tenho comunhão, primeiramente eu tenho com Deus. Que Deus vai me tocar a necessidade do meu irmão. Deus vai tocar a necessidade da igreja. E eu ali na comunhão com Deus vou lá e levo o alimento necessário para a vida do irmão. Levo o abraço necessário. Porque muitas das vezes nós não precisamos de dinheiro. Muitas das vezes nós não precisamos de comida. Muitas das vezes nós não precisamos de nada. Nós precisamos de um simples abraço. Aleluia, glória a Deus. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para lá e abraçar essa vida. Glória. Eu tenho a minha igreja. Eu e a minha esposa dá aula com uma pessoa de uma outra igreja. É corpo, é comunhão. A pessoa não é daqui de Barueri, mas toda segunda-feira e terça-feira a gente está reunido numa sala de internet para traçar a palavra de Deus. Você sabe como que foi isso? Eu recebi um convite, pastor, para ministrar lá na fazendinha. Fui lá ministrar. E a hora que eu entrei na igreja, Deus testificou algo no meu coração. Testificou algo no coração da minha esposa que eu não sabia. E testificou algo no coração da irmã. Essa irmã já era convertida. Só que ela estava perdida. Porque a igreja não via ela dentro da igreja. A igreja não enxergava essa alma e a cedência dela pela palavra de Deus era tamanha. Mas a igreja não conseguia enxergar essa vida lá dentro. Eu estava pregando lá e Deus falou no meu coração, você vai cuidar daquela vida. E daí o culto rolou e ela começou a chorar na hora da ministração. No final eu fiz um apelo, ela levantou a mão. Ela veio chorando, daí a minha esposa levantou de onde ela estava e foi lá abraçar ela. E daí quando a gente foi ver, todo o agir de Deus, o mesmo propósito, hoje eu e minha esposa cuida dela. Aleluia, glória a Deus. Em nenhum momento eu falei para ela, vem para a minha igreja, continue dando fruto lá onde você está. Estamos aqui cuidando de você. Em oração, ensinamento, em conselhos, em bater papo. Isso é comunhão. Isso é viver o corpo de Cristo. Aleluia, Isso é glória a viver a Deus. unidade. Fábio uma vez veio conversar comigo, eu falei para ele, disse, lança teu coração. Se Deus te levou para lá, é lá que vai dar fruto. Você lembra, Fábio? Disse, lança teu coração. Porque muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas eles tiveram a unidade do corpo. Eles valorizavam o partir do pão. Eles dividiam o que eles tinham, as refeições. O partir do pão aqui simboliza a ceia, fala da ceia do Senhor. Eles dividiam tudo em comum. Não tinha essa de ser mais rico, mais pobre, mas eles em comum, para o bem-estar de todos. Aleluia, glória a Eles Deus. valorizavam o partir do pão. E eles valorizavam a oração. E é nesse ponto que eu quero pegar. A oração. A oração constantemente estava presente entre os membros daquela igreja. Se vermos o capítulo 3 de Atos,
nos dirá que Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração. Aleluia, Deus. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, ele encontra o mendigo ali na porta pedindo esmola. E ele para do lado desse mendigo, o mendigo pede algo para ele. Ele olha bem no olho do mendigo, ele fala: olha para mim. Ele fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu tinha autoridade porque ele perseverava na oração. Eles estavam indo ao templo orar. Orar é uma ação, é uma atitude. Mas quantos de nós só oramos hora que o calo aperta? Quantos de nós descemos na casa do olheiro só hora que a situação está difícil? A hora que está tudo indo de vento em pouco, a gente esquece que tem que orar. Esquecemos que temos que ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Mas essa igreja perseverar. Orar fazia e ainda faz parte do avivamento genuíno. Um dos segredos daquela igreja era estar de joelhos. O segredo da igreja primitiva era estar de joelhos. Por isso que ela foi alcançando vidas. Ela foi crescendo, ela foi alargando as estacas. Na segunda pregação, foi para mais 5.000 almas. Se eu e você queremos um avivamento, devemos dobrar nosso joelho. Fazer uma oração para que Deus mude o nosso interior. Para que comece a mudar de dentro para fora. Para que possa haver transformação de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro. Porque o Senhor vai começar a limpar. Vai começar a tirar tudo que nos atrapalha. O que me chama a atenção nessa igreja é que eles vendiam tudo que tinha e dividiam com o outro. Hoje a gente não consegue dividir um pacote de arroz com o nosso irmão que tem necessidade. Hoje nós não conseguimos abençoar o irmão que de repente precisa comprar um remédio, precisa de 10 reais, a gente não consegue abençoar. Mas ele vendia um tudo que tinha para o bem-estar de todos. Tudo. Olha o que essa igreja fazia. Tudo que a igreja de Jerusalém fazia era decidido de oração. Glória a Deus. Eu creio que quantas vezes o diácono Fábio orou para fazer esse congresso? Quanto tempo ele orou para que Deus direcionasse? E uma certa feita nós estávamos falando um pouco ali a respeito de comunhão. E realmente como faz falta a comunhão dentro do corpo de Cristo. Como faz falta hoje o abraço do irmão. Tem irmão que entra na igreja e sai que você nem percebe. Tem irmão que passa anos e nem vai na tua casa te fazer uma visita. Tem irmãos que não conseguem olhar para ti. Como isso faz falta? Como faz falta a comunhão na família? Como faz falta a comunhão entre o esposo e a esposa? Como faz falta o sentar à mesa com a família? E uma tecla que eu bato muito quando eu tenho pregado, que o utensílio que foi deixado de lado dentro da casa é a mesa. Antigamente a mesa você sentava, fazia culto, orava antes de almoçar, antes de cada refeição, amava, olhava no olho. Hoje a mesa serve para colocar a almoçar lavada, compra quando você chega no mercado, mas não tem mais esse momento de comunhão que a gente fala. As famílias esqueceram disso. Eu perdi o meu pai faz 20 dias. E o meu pai sempre zelou pela mesa.
E hoje, quando a gente senta à mesa, dói porque não veio ele lá. Mas a gente continua o legado que ele nos deixou. De sentarmos à mesa, todos juntos. Aleluia, glória a Deus. Esperamos o meu irmão que não mora aqui perto, chegar no domingo para almoçar. E todo mundo na comunhão da mesa. Amém, Jesus. E isso é gratificante. Amém, Jesus. Aleluia. Então, que você possa refletir. Se você tem feito isso com a sua família, perseverado na oração. Porque talvez o teu filho não esteja na presença de Deus. Talvez o teu marido não esteja na presença de Deus. Mas qual é o exemplo que você tem dado dentro de casa como cristão? Você tem sentado à mesa? Você tem se reunido no sofá, na sala, demonstrando amor, demonstrando companheirismo, demonstrando o ensinamento que o Senhor tem dado nessa casa, as direções da palavra que vem deste altar? Você tem inserido isso no seio da sua família? Mas muitas das vezes eu quero questionar a Deus porque a minha família está destruída. A minha família é uma tribulação. A minha família é isso. Mas o que eu tenho feito com o alimento que eu tenho recebido, com a doutrina bíblica que eu tenho recebido dentro do meu lar? Será que eu tenho transmitido a comunhão, a paz, o amor que o Senhor tem ensinado nesta casa, através da palavra? Será que eu tenho levado para o seio da minha família? Eu contei um testemunho da minha vida. Eu fiquei praticamente 13 a 15 anos fora da igreja. Meu pai sempre foi cristão, meu pai era pastor. E por um momento eu tive uma rebelião na minha vida e saí da igreja. Eu servia Satanás, destilei em escola de samba, baguncei, bebia cerveja, ia para tudo quanto é lugar. E um grande ensinamento que meu pai me deixou. Em todo esse tempo, meu pai nunca apontou o dedo no meu rosto. Meu pai nunca falou que eu não prestava. Em todo esse tempo, meu pai perseverou em oração. Aleluia, glória a Deus. Pela minha vida. E numa certa feita eu estava em casa, dentro do meu quarto, ouvindo samba enredo de carnaval. E estava tendo culto na sala da minha casa. E eu era tão perturbado que eu falei, eu vou ligar o som na altura que eu não consigo ver os irmãos cantar, falar. Só que o culto começou e no decorrer do que eu estava fazendo no meu quarto, o Espírito Santo tocou forte no meu coração. Aleluia. Abaixa. Amém, Eu comecei a baixar o som. Aleluia. Ele falou, é hoje que eu tenho um encontro. Aleluia, glória a Eu Deus. fui no quarto. Eu abaixei o som e fiquei. Ainda relutei para não sair do quarto. A irmã lá da sala falou, ei, você que sai do quarto. Deus, aleluia. Amém, Deus Jesus. terá Glória a Deus, aleluia. Eu saí Aleluia. daquele dia, Glória. eu levantei as mãos, voltei para os caminhos do Senhor. Eu Amém, estou aqui Jesus. para honra. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Mas meu pai perseverou em oração. Todo esse período que eu fiquei fora. Ele nunca falou para mim, você não presta. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ele sempre falou, estou orando pela tua vida. Amém, Jesus. Quantas vezes eu fiz meu pai chorar? Saía sexta-feira e voltava na segunda. Mas meu pai, de joelho no chão, com a minha mãe, sempre orando Amém, Jesus. Glória a Deus. Eles nunca apontaram. Talvez você precise estar pautada na palavra. Vem interceder por alguém da tua família que esteja em uma situação. Não jogue o rosto, não aponte. Persevere na oração. Porque a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Amém, Jesus.
E ela vai trazer a resposta no tempo. Glória a Deus, aleluia. Está aqui eu e a minha esposa. No momento que eu tive mais dificuldade, fiquei desempregado. Foi o momento onde Deus mais tocou a minha vida. Me ensinou a depender dele. Foi onde nós conseguimos a nossa casa própria. Foi onde nós conseguimos nos casar. Tivemos 2 festas de casamento. E Deus honrou em tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas foram 4 anos de namoro, sem eu relar a mão nela, sem eu dar um beijo nela, sem eu abraçar. Glória. Quer namorar comigo? Quero. Mas do meu lado. Honramos a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E no momento que nós nos casamos, Deus nos honrou em todo Oh, o glória a período. Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava desempregado. Eu falei, como que eu vou fazer uma festa de casamento? Deus preparou 2. Porque eu era de uma igreja, ela era de outra igreja. A minha família era grande, a família dela também é mais ou menos. Como que nós vamos juntar tudo esse povo? Fizemos uma festa no final de semana. No outro fizemos outra. Glória a Deus, aleluia. E Deus nos honrou. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos a nossa casa própria. A Charlene foi no momento que eu estava desempregado. Não sei como, mas Deus assinou os papéis lá e hoje a gente. Glória a Deus, É aleluia. assim que Deus faz. Mas nós perseveramos em oração em todo esse tempo, para que nenhuma seta viesse sobre nossa vida, para que nenhuma acusação viesse sobre nossa vida, para que nós matássemos o desejo da nossa carne em todo o tempo. Eu falei, eu só te beijo depois do sim no altar. Amém, glória a Deus. Sabe quem fez meu casamento? Pastor Egídio. Eu tenho ele como um grande exemplo de família. E é assim que o Senhor faz. Havia bom exemplo da liderança dessa igreja. Era hábito deles orarem. Assim como eu já falei a passagem do João Pedro subindo no templo. Eles buscavam intensamente ao Senhor nos momentos de perseguição. Atos capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei porque o Senhor me levou na parte da oração. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Continue perseverando na oração. Porque no momento certo Ele vai trazer a resposta. Glória a Deus, Mas aleluia. é através da minha e da sua perseverança. Eu não sei que causa você apresentou a Deus. Se é uma causa na justiça, se é uma causa na família, se é uma causa de doença. Eu não sei qual é o pedido. Mas o que Deus colocou no meu coração, mantenha intensamente nas orações. Glória a Deus, Para aleluia. este lugar nessa noite. Aleluia. Nada mais para o líder dessas igrejas era a pregação da palavra e a oração. A gente vê no Atos capítulo 6, verso 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os seus discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e passaremos ainda essa tarefa. Nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu creio que é isso que o pastor tem feito. Ele tem dedicado ao ministério da palavra. Ele tem perseverado na oração para que possam ser levantados líderes para sustentar.
esta obra. Aleluia. Amém. Glória a Para que Deus. essa obra cresça. Porque o pastor sozinho ele não consegue dar conta do rebanho. Precisa de líder. Líder de mulher. Líder de varões. Líder de crianças. Líder de adolescentes. Vocês estão vendo o meu tamanho? Eu fui 1 ano e 6 meses pastor de crianças. Eu sentava no chão com as crianças. Eu orava com as crianças. Hoje, passei o bastão para minha esposa. Hoje ela está pastoreando as crianças da nossa igreja. Porque é um ministério lindo, é onde tudo começa. Glória a Deus. Aleluia. Quando você ensina a verdade desde a base, eles vão crescer como crianças estruturadas. Porque eles são o futuro. Amanhã eu paro, amanhã o pastor para. E é eles que vão ser os sucessores dessa casa. Então invista. Se você tem o desejo de trabalhar na obra do Senhor, converse com o pastor. Entre em oração. Aleluia. Se coloque à disposição. Comece a se capacitar. Deixe ser discipulada. Para que no momento oportuno o Senhor, o pastor, impõe as mãos Amém, e Jesus. entregue o ministério na Aleluia. vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja precisa de líderes. Líderes com verdade no coração. Líderes que não é o seu próprio umbigo. Líderes que arregaçam as mangas e vai para a água. Quantos se acovardaram? Quantos colocaram a mão na arado e olharam para trás? Mas a gente olha para a Bíblia. Ana, ela perseverou em oração. Aristério, até que Deus abriu sua mão e trouxe Samuel. Davi, quando foi lutar com Golias, ele foi em nome de Jesus. Ele orou. Quantas outras situações na Bíblia que nós vemos as pessoas perseverando em oração? E para a igreja de Antioquia, as portas das missões são abertas e a oração antecede o envio dos missionários. Atos capítulo 13, verso 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja com visão missionária. E eu creio que o pastor tem essa visão. Amém, Jesus. Porque uma igreja que não tem uma visão missionária, ela está fora do propósito de Deus. Porque a igreja é justamente lá fora. Pescar aqueles que têm necessidade. Trazer para cá e tirar os carrapichos. Ensinar, limpar. Amém, Deus. Aleluia. Deixar a ovelha como uma lã branca, que não tem sujeira. Então, para isso tem a igreja, que ela tem que ter uma visão missionária. Amém, Jesus. Quanto a nós, que a oração seja algo constante, como nos recomenda a palavra. Estava lendo um livro onde Charles Hodge ele vai dizer o seguinte: ao definir o significado e o papel da oração, afirma que a oração é a conversa da alma com Deus. Um homem sem oração é totalmente irreligioso. Não pode haver vida sem atividade. Assim como o corpo está morto quando cessa sua atividade, assim a alma que não se dirige em suas orações a Deus, que vive como se não houvesse Deus, está espiritualmente morta. Martin Luther, ao declarar que, se quisermos conhecer a Deus e sermos abençoados por Ele, precisamos começar as nossas orações pela adoração à vossa pessoa. O segredo para a felicidade cristã tem o seu início, o seu meio e o seu fim. A base da oração. Temos que perseverar.
na oração. Para hoje em dia, a igreja crescer, nós temos que orar. Orar para que Deus envie pessoas. Orar para que Deus envie líderes sedentos da palavra de Deus, para que possa somar nessa casa, para que possa somar com esse corpo e instruir a verdade, instruir a palavra. Jesus, aleluia. Encontramos em Atos 2, 42 a 47, a vida em comum de uma comunidade cheia do Espírito Santo, que foi traduzida em ações concretas de aprendizado, oração, temor, adoração contínua, felicidade, simpatia e crescimento. Amém, Jesus, oh, glória a Deus. Era uma comunidade incomum, tinha pessoas incomuns assim como nós somos, mas ela tinha uma diferença, ela era cheia do Espírito. Ninguém consegue barrar uma igreja cheia do Espírito. Aleluia. Assim como essa igreja ela foi inundada pelo Espírito em Pentecostes, ela continuou crescendo. Ela continuou crescendo, ela continuou alargando as suas estacas, porque perseveraram. Podemos definir a igreja como sendo a comunidade de pecadores regenerados, que pelo dom da fé, concedido pelo Espírito Santo, foram justificados, respondendo positivamente ao chamado divino, ao qual foram decretados na eternidade, efetuado no tempo, e agora vivem em santificação, proclamando que com sua vida, que com suas palavras, o Evangelho da graça de Deus até que ele venha. Amém, Jesus. Então a minha vida e a tua vida tem que proclamar o Evangelho da graça. Até o dia que o Senhor voltar. Até o dia que o Senhor apontar nas nuvens e nos chamar. Até esse corpo descer a sepultura. Temos que falar desse Evangelho. Temos que orar. Temos que perseverar em todo o tempo. E é tão interessante que eu fiz um resumo da igreja de Atos. No capítulo 1 ela começa com 120 membros. No capítulo 2 ela já está com 3.000. No capítulo 4 ela vai para 5.000. No capítulo 5 uma multidão é agregada à igreja. No capítulo 6 o número de discípulos é multiplicado. No capítulo 9 a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. E no capítulo 6 são estabelecidas e fortalecidas as igrejas do mundo todo. Isso porque eles perseveraram. Glória a Deus, aleluia. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus, Amém, aleluia. aleluia. Nesse crescimento absurdo. A partir do momento que eu e você, como cristãos, entendermos que para a igreja crescer, temos que romper através da oração, a igreja cresce. A partir do momento que eu e você, como cristão, entender que na casa do Senhor há necessidade para o trabalho, a igreja cresce. Porque a seara é grande, poucos são os certeiros. Muitas vidas precisando, muitas famílias precisando. O pastor não consegue dar conta sozinho, um líder não consegue dar conta sozinho. Mas quando nós começamos a perseverar, começamos a colocar a mão no arado, a obra vai crescendo. Amém. E é assim que essa igreja cresceu. Sua glória. Eles iam de casa em casa, Amém, orando, Deus. fazendo a comunhão, Aleluia. partindo Glória a a Deus, e as aleluia. almas que iam sendo acrescentadas ia vindo para a igreja. Oh, glorificado seja o teu nome, Deus. Eu creio. Eu participei de um seminário ano passado, junto com a minha esposa. Não se assuste. Um pastor, talvez o pastor Lingo conhece, o Eliuber, da igreja Church. Eles implantaram em um ano 40 mil igrejas. Você vai falar, pastor, setor, não, 40 mil igrejas. Eles fizeram um trabalho de pequenos grupos dentro da igreja dele. Se levantaram 40 líderes nas casas. Aleluia. Começaram a pregar nas casas. Então era 40 igrejas estipuladas.
Eles pregavam no meio de semana, essas pessoas vinham para a igreja no domingo. Pregavam no meio de semana, essas pessoas vinham para a igreja no domingo. Depois de 40 e mais um mês, eles pregaram mais 50 igrejas. Porque eles levantaram sucessores, pessoas que abraçaram a visão, pessoas que abraçaram a obra, e a igreja foi crescendo em comunhão. E olha o poder da igreja da paz hoje. Amém. Aleluia. Você acha que é fácil? Você acha que instalou o dedo? A igreja está de porta aberta e vai vir milhões de pessoas? Joelho no chão. Estratégia de trabalho, direção de Deus, temor, perseverança, para que a obra possa crescer. Muitas das vezes a gente critica essas igrejas grandes, mas ali tem pessoas que perseveram. Assim nessa Assembleia, assim nessa igreja, assim na minha igreja, tem pessoas que perseveram. Mas precisa de mais. Precisa de mais. Precisa de mais. Porque quando Deus deu essa direção para o pastorismo dessa casa, de repente hoje tem 15, 20, 30 membros, mas ela tem uma forma de crescer, multiplicar. Glória a Deus, aleluia. 200 membros na igreja. De repente um culto já não suporta mais, tem que fazer 2 para atender o povo. E essa é a visão da igreja. A seara é grande. Poucos são ceifeiros. O que você tem feito com o talento de Deus? Quero terminar essa mensagem lendo um texto que está no livro de Efésios. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5. A conclusão dessa mensagem está aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo também nos amou, e assim entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de intimidade nenhuma, espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro no reino de Cristo é de Deus. Ninguém os engane por palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe de obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. E assim eu encerro essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Desperta. Desperta para a oração. Desperta para a comunhão. Desperta para as doutrinas dos apóstolos. E desperta no partido do pão. Amém. Ou seja, desperta para o ministério de Deus. Desperta para que vocês possam viver a verdadeira comunhão. Para que vocês possam viver a plenitude da palavra de Deus. Porque a igreja é a expansão
do reino de Deus aqui na terra. Que você possa viver essa expansão no teu lar, na tua família, no teu emprego, e onde você estiver, e colocar as plantas dos vossos pés. E assim eu agradeço pela sua oportunidade. E as palmas do nosso Senhor. Meus irmãos, vocês viram a importância de estar em todos os cultos? Quem prestou atenção na palavra de hoje diz amém? Amém, Jesus. Os irmãos que vieram ontem, quem prestou atenção? Amém, Jesus. Vocês prestaram atenção que ontem Deus falou que Verdade, Deus. Ele dá o crescimento. Hoje, Ele nos chamou a atenção de que o crescimento não vem com o braço cruzado. Verdade, Deus. Não adianta reclamar da tua família se você não semeia. Não adianta reclamar de nada se você não faz a tua parte. Comunhão começa na nossa parte. O que a gente pede de Deus não faz nada. Que Deus abençoe o pastor Alex. Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, é de Deus, então. E aos pouquinhos a gente vai entendendo por que tanta luta, irmãos. Porque o inimigo se levanta, porque ele quer essas mensagens mastigadinhas e fáceis que o povo prega por ele. Ele não quer que o povo ouça a verdade. Não é fácil, né, pastor? Pregar a verdade hoje em dia. Não é fácil ouvir a verdade, porque o nosso ouvido desacostumou, muitas vezes. Mas aqui Deus tem nos trazido a verdade. Glória a Deus, aleluia. Aprendemos 3 meses sobre oração, né, irmã Jaci? E hoje me confirmou. Ora que melhora, aleluia! Eu gostaria, irmãos, chamar o Egildo para cantar o hino. Irmão Egildo, presbítero Egildo. Ele trabalha em 2 períodos, irmãos. E eu não vou deixar você daqui sem cantar hoje. Glória a Deus, aleluia. Porque eu imagino o cansaço que ele veio, irmão, mas veio louvar Jesus. Amém, glória a Deus. E nós vamos ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus, Vamos louvar o aleluia. Senhor com um hino. Logo após a irmã assim, quer dar uma palavra em nome de Jesus, nós vamos terminar. Amém? Fica aí, gente, em nome de Jesus. E você louva Jesus, você continua falando com Jesus. Oh, glórias a Deus. Quero cumprimentar a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer que é com muita honra que eu estou aqui, né? Quando o Pai me convidou, eu falei, olha, estarei sim, em nome de Jesus. Eu não sei a hora que eu chego, porque eu trabalho agora é 4 da manhã. Eu chego em casa por volta do meio-dia, aí volto mais ou menos umas 3 horas da tarde.